O PSOL surgiu em 2004 a partir de uma dissidência do PT, especialmente de alguns parlamentares, entre eles a Luiz Helena, a Luciana Genro, o João Fontes e o Babá. E o PSOL começa uma coleta de assinaturas e em 2005 tem a entrada de vários militantes ativistas do PT de vários estados. A gente calcula, não existe um censo, que mais ou menos 2.000 filiados ao PT saíram do partido nessa época e entraram no PSOL, com destaque para o Plínio de Arruda Sampaio, para o Ivan Valente, para o Chico Alencar e uma série de lideranças regionais do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento popular. E desde lá o partido vem tentando se firmar como uma alternativa à esquerda. Eu sempre digo que o PSOL vai ter espaço e tem espaço na conjuntura quando ele se coloca não como um partido anti-PT, mas como uma alternativa à esquerda do PT. É isso que precisa ser construído no Brasil e é essa a meta de ampliar a filiação e a inserção social do PSOL. O Lula, quando chega ao governo, ele dá uma entrevista na Caros Amigos, um pouco antes da eleição, dizendo que não mexeria na Previdência. Um dos primeiros atos do Lula é fazer a reforma da Previdência logo no início de 2003. Isso criou uma série de atritos internos e alguns parlamentares falaram que não votariam com o partido. E aí começou uma batalha muito grande e essa foi a motivação principal. O PSOL é criado antes do Mensalão. A crise do Mensalão, eu acho que não teve esse impacto todo que muita gente fala na criação do PSOL. Até porque a questão do Mensalão até hoje não está clara, mas existiu agora, nos últimos tempos, um claro aparelhamento do STF por um setor da direita brasileira e que o processo do Mensalão é eivado de vícios. E o PSOL, a reação ao PSOL foi muito a essa mudança de orientação que o PT teve em 2003, 2004. A origem do PT a gente tem que olhar muito para o momento histórico, era um momento de fim da ditadura, de crise do milagre econômico, da crise da dívida externa que acontece ali entre 81 e 83, com uma forte retração, e você tem um movimento social represado. Então você tem os sindicalistas de São Bernardo. Quando eu digo São Bernardo, é um São Bernardo ampliado, porque você tem bancários do Rio Grande do Sul, você tem construção civil, bancários e professores em Belo Horizonte, e você tem um movimento difuso na sociedade brasileira, um movimento popular, um movimento contra a carestia, que impulsionam a criação do PT. Você tem a igreja e você tem uma terceira vertente, que são os militantes que saíram do movimento pós-64, alguns tinham ido para a luta armada, outros tinham ido que vêm do movimento estudantil e confluem para o PT. E o PT teve um papel muito importante na conjuntura brasileira na democratização da ação política. É a entrada de todo um setor social pobre, de classe média, na cena política, que antes tinha uma participação muito escassa. Esse momento é irrepetível, não se repete o movimento de ascenso de movimento de massas com a criação do PT. E se a gente olhar para os anos 80, o ascenso do PT no Brasil vai na contramão da crise da esquerda europeia. Você tem uma crise, uma contração da social-democracia europeia, mesmo com a eleição do Mitterrand na França, mesmo com a eleição do Felipe González na Espanha, mas a esquerda europeia no movimento sindical se retrai. Você tem a crise final do socialismo real nos anos 80 e o PT faz um movimento anticíclico. É uma exceção no mundo, por isso que atraiu tantos olhares para cá, virou um case.